Pronto, turma, resolvido. Vamos começar de novo. Não tem problema. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando a nossa terceira noite da Semana da Administração Unifametro 2020. Uma semana preparada com muito carinho para todos vocês, com programação espetacular. E nós estamos muito felizes, realmente, com a noite de hoje, onde nós estamos muito honrados e agradecidos de termos aqui conosco a Luísa Helena Trajano, nada mais, nada menos, o que é uma honra muito grande. Seja bem-vinda, Luísa, que prazer tê-la aqui conosco. Queria só apresentar um pouquinho, embora dispense maiores apresentações, falar da Luísa. Uma das pessoas mais importantes do cenário corporativo brasileiro, uma das empreendedoras e líderes mais admiradas, mais influentes do nosso país. Presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. E já que a gente está aqui na Semana da Administração, me corrija se eu estiver errado, Luísa, você recebeu do Conselho de Administração o prêmio de administrador emérito, não foi? Então, essa está apresentada, Luísa, por favor, suas boas-vindas. Oi, professora Adalberto, prazer estar aqui com vocês. Fiquei encantada com o filme que eu vi aí, uma faculdade moderna que tem laboratório de tudo, cozinha. Nossa, esse Brasil, gente, precisa mostrar as coisas que tem de moderno, uma recepção moderna, uma faculdade totalmente moderna. Parabéns, eu não sabia que era desse jeito. Próxima vez que eu vou para Fortaleza, pedir para minha amiga Nete, que amanhã vai estar aqui com vocês, me levar para conhecer. Fiquei encantada. Se Deus quiser, já está podendo visitar, abraçar, beijar, que isso tudo vai passar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, professor tão querido, tão simpático. E eu vou começar contando uma coisa para vocês. Eu fiz administração e direito junto. Mas a administração eu nem recebi o diploma, porque eu fui receber o do direito. Mas eu fiz. Mas eu vou contar. Eu tenho 3 filhos que nunca escolheram fazer medicina, ou engenharia, ou direito, ou odontologia, e aí eu falava assim, bom, já que vocês não escolheram nada, aí vai fazer administração. Vai fazer administração porque não tem um curso mais completo, vocês escolheram nada específico. Aí minha filha caçula brinca e fala assim, a minha mãe não influenciou nada, mas se eu falasse que eu ia fazer alguma coisa, ela falava, mas faz administração primeiro, mas não é tanto assim. Mas eu amo esse curso, eu acho que o curso dá uma visão global. Se amanhã você quiser saber de marketing, se você quiser saber de gestão, de contabilidade, de finanças, você dá uma visão muito global. Meus 3 filhos fizeram administração. Olha só. Então, eu assim, porque eles, agora eu adoro tudo que eu vi aí de curso de engenharia, de medicina, mas quando não é vocacionado por uma coisa bem específica, então é melhor fazer administração mesmo, que de lá sai muita coisa boa. Então, prazer estar com vocês, prazer estar nessa semana maravilhosa de tanta gente legal, e tenho certeza que nessa 1 hora, nessa 45, 50 minutos que eu ficar com o professor aqui, vamos abrir para pergunta, né, professor? Não sei se... Sem dúvida. Mas eu estou para abrir, a gente possa estar conversando com vocês bastante sobre esse momento, sobre o Brasil, sobre o mercado, e trocando e aprendendo aí com o professor Alberto também. Que maravilha, Luísa, muito obrigado. Olha só, vou cobrar essa visita aqui na Unifametro, viu? Faço certeza. Aqui conosco. Vou fazer uma palestra ao vivo aí nesse auditório tão bonito, tudo que eu vi aí. Que maravilha, Luísa. O Marca já está me escutando aqui, ó. Quem que Olha só. Fortaleza? E quem manda aí para Fortaleza, né? Que maravilha. Luísa, vamos começar o seguinte, uma pergunta assim para a gente começar o nosso bate-papo. Fala um pouquinho da sua trajetória, para a gente começar um pouquinho da sua trajetória, dessa história tão bonita de mais de 60 anos do Magazine Luiza. Então, gente, o Magazine Luiza é de Franca. Franca é uma cidade no interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais. Então, assim, o meu sotaque é mais mineiro do que paulista, porque eu tenho uma fazenda em Minas Gerais, porque 20 minutos depois de Franca já está a divisa de Minas. Então, para você entender que lá ou 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Mas é uma cidade paulista, a cidade do sapato, a cidade do basquete, a cidade do Magazine Luiza hoje também, que o Magazine Luiza nasceu lá,
a minha tia ainda mora lá, o nosso CGC lá, apesar que hoje a gente tem um escritório de negócio bem grande aqui, temos em João Pessoa, que a gente comprou uma rede lá, e a gente tem em Uberlândia, a gente tem uma opção de Luiza Labs por aí, mas a nossa origem veio de Franca, a empresa vai fazer 63 anos esse ano, foi fundada pela minha tia e pelo meu tio, que já faleceu. Minha tia viva, está passando um momento mais difícil, assim, de demência, mas não é aquela demência que é Alzheimer, então a gente ainda consegue estar junto falando muita coisa, e eu estou aprendendo a lidar com isso, mas uma pessoa maravilhosa, de uma família muito simples, que tinha que ser vendedora numa loja. Antigamente existia só uma loja muito grande na cidade, e ela foi vendedora, e o sonho dela, quando ela casou, foi ser representante comercial com meu tio, mudou para São Carlos, era voltar para Franca, comprar uma lojinha para poder gerar emprego para a família. E assim foi feito, ela comprou uma loja em frente onde ela trabalhou, ela só tinha dinheiro para pagar a primeira prestação, e ela trabalhava tanto, que na época não tinha estafa, né? Ela ficava até 24 horas desacordada, de estafa, mas não tinha, graças a Deus, ninguém punha isso na cabeça. E a família foi ajudando, foi montando, e eu, com 12 anos, gostava muito de dar presente. Eu tive outra mulher forte, que foi minha mãe, que tinha muita inteligência emocional, como filha única. Ela nunca deixou eu ser a coitadinha, eu ser a vítima. Se eu falava, a professora fez isso comigo, ela falava assim, pensa no que você pode fazer para a professora te aceitar. Então, eu fui criada com solução. Com 12 anos, eu gostava de dar presente, minha mãe falou, olha, vai trabalhar, ganha e dá o presente para quem você quiser. Aí eu fui trabalhar nas férias de dezembro, ganhei, mostrei que eu era capaz de lidar com pessoas, e ganhei tanto que eu fiz a poupança, e olha como é importante. Meus primos, na época, que eram igual meus irmãos, foram trabalhar nos outros anos, depois meus filhos e meus sobrinhos foram trabalhar, e depois agora minha neta, professor, que fez 13 anos em junho, em dezembro, estudando aqui nos colégios de São Paulo, pegou, pôs o uniformezinha, pôs o crachá e foi trabalhar numa loja para dar presente também. Então, assim, quando você está bem intencionada, do bem, você nem espera o que vai poder. Imagina, neta é a melhor coisa do mundo. Imagina uma neta falando, eu vou trabalhar, igual minha avó fez, e vou dar presente para a família. Então, assim, é muito legal quando você faz o bem, você não fica esperando, fica com aquela expectativa, porque a vida te devolve muito. A empresa foi crescendo, e eu assumi muito cedo. A minha tia é muito empreendedora, minha família, e eu consegui pegar um pouco desse empreendedorismo e pegar também um pouco de gestão, de sempre busquei aprender muito, eu sou inacabada, tudo que me apresenta eu gosto de aprender. Foi crescendo, a família sempre lutou muito pela união, muito por acordos entre nós. A empresa é a coisa mais importante, a gente não tem briga pelo poder, pelo dinheiro, a gente é muito séria para isso. Que maravilha, Luiza, que história bonita. Temos 1.100 e tantas lojas, inclusive bastante aí em Fortaleza, bastante no Nordeste. Compramos várias empresas, nós temos a Netshoes, a Época Cosmético, compramos agora uma de entrega de comida, compramos umas 5 de computadores, então a gente vem fazendo muita coisa aí para gerar emprego e continuar com a missão, que é gerar emprego, que depois da saúde a coisa melhor no mundo é o emprego. Sem dúvida, né, Luiz? E assim, a gente vê como essa formação, né, impregna a cultura da empresa atualmente, né? Toda essa criação, todos esses valores transmitidos desde sempre. E Luiz, assim, aproveitando, você passou um pouquinho dessa história, né? E quando a gente fala do Magazine Luiza, o Magazine Luiza passou por vários momentos, né? Começou somente com lojas físicas, nos anos 90 teve o início, assim, das lojas virtuais. Então, uma coisa que você fala muito, né? Passou por esse processo de transformação digital e hoje convive, né, com as lojas físicas e o digital. Fala um pouquinho sobre isso, da estratégia do Magazine Luiza e dessa transformação digital, principalmente. Bom, deixa eu conversar um pouquinho, professor Adalberto. Primeiro, eu sempre defini muito o que era importante para a minha carreira. Então, assim, vocês estão tendo essa semana muito conhecimento,
O professor Adalberto me passou um pouquinho o que ia passar para você. Eu desenvolvi uma capacidade de aprender, minha gente, que quando eu estou em eventos, assim, os outros falam, Luísa, você dá palestra melhor do que todo mundo. Eu falo, não, eu estou aprendendo, eu tenho uma capacidade de aprender. Então, assim, ter conhecimento e fazer acontecer é o que vocês podem tirar no máximo essa semana aqui. E aí, o que eu dou opinião para vocês? Tudo que vocês escutarem, vai fazendo um checklist. Não importa o que escutou, que vai ver, uma pessoa fala uma coisa e você teve outro clique. Vai anotando. Quando chegar no último dia, vocês relê todo aquele checklist que vocês fizeram e tire 5 coisas que vocês vão fazer acontecer. Mas fazer mesmo, pôr na prática. Porque essas 2 coisas eu sempre achei que não adiantava eu fazer acontecer sem ter conhecimento e não adiantava o conhecimento sem fazer acontecer. Então, hoje as faculdades, ela parte muito mais do fazer acontecer para o conhecimento do que está isso. Então, vai anotando os seus insights. Vai fazendo o checklist dos seus insights. Bom, então isso é para pautar a sua carreira. Por outro lado, respondendo a pergunta do professor, a gente sempre soube, desde 90, professor, que 2 coisas iam fazer a diferença numa empresa, numa carreira, numa escola, em qualquer coisa, que era inovação e relacionamento, atendimento, empatia. E nós trabalhamos muito em cima das 2 coisas. E vocês que estão aí para fazer uma carreira, saiba que são as 2 coisas que vão ser mais exigidos. Inclusive, jovens, vamos falar um pouquinho de relacionamento, de atendimento ao cliente, o que é empatia? É eu trocar de papel com o outro no mundo do outro. Quando eu sentei aqui e comecei a falar com o professor, eu me coloquei como professor, que está há 18 anos aqui, que estava esperando eu chegar, que estava feliz de eu estar aqui, em que ele é responsável por essa semana, então, quanto melhor for a semana, melhor. Então, eu me interagi com ele, não eu sendo a Luísa Helena presidente do Magazine, nem do Grupo Mulher, mas eu sendo ele, porque aí a empatia, ele viu que eu comecei a falar a língua dele, porque eu aprendi muito nova vendendo, que ou eu interagia com o cliente no mundo dele, ou eu não vendia. Então, assim, isso é empatia, é você trocar de papel com o outro, mas no mundo do outro, quando ele é mais simples, quando ele não tem nível escolar. Então, minha gente, o que isso acontece? A epidemia acelerou algumas coisas. Nós não vamos ter oportunidade de falar, mas uma das coisas que ela acelerou, que eu já estava falando em minhas palestras, era o seguinte, que, de primeiro, só você ter uma boa faculdade, como essa Unifametro que eu estou vendo, você ter uma nota boa, você ter cursos, era importante. Hoje continua, mas a primeira peneirada que você vai ter em trainee amanhã, não é nisso. É no comportamento, é na forma que você lida com seus colegas, com o estresse, com a sua vida. Porque, sabe por quê, professor? Descobriram, as empresas e os headhunters estão trabalhando, que você contrata uma pessoa pela capacidade técnica, mas 90% você manda embora pelo comportamento dela, pelo gênio dela, pela forma como ela lida. E agora, hoje, minha gente, as empresas e os headhunters do mundo inteiro estão primeiro fazendo uma peneirada, como é que você reage, independente se você é pobre, rico, preto ou branco, estudou na GV ou na Unifametro ou na PUC, não importa. Primeiro é isso, lógico que depois as suas notas vão pesar. Então, o que eu tenho a falar com vocês é muito importante, é relacionamento com as pessoas. Como é que você relaciona com os professores? Como é que você relaciona com a escola? Você é daquele que só mete o pau ou daquele que vem para agregar? Que seja franco, fala, olha, professor, eu não estou gostando disso, mas a minha proposta é isso, nós estamos com uma turma para te ajudar, olha, vamos fazer uma reunião para te... Não é aquele que fica fazendo revolta, panelinha, isso vocês não vão passar realmente em comportamento profundamente. É um comportamento do estar juntos, de agregar, de dar solução e não gerar outro problema. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que lidar com pessoas vai ser indispensável. Eu achava, professor, que quando entrava a era digital, será que pessoas vai continuar a ser tão importante? Eu continuava investindo, inclusive a Lu, aquela vendedora virtual, ela nasceu para dar humanidade
nossa venda digital. Ela nasceu como Tia Luísa, ela foi melhorando. Hoje eu tenho certeza que o digital ele é uma cultura, é um modo de vida. E sem vocês saberem lidar com pessoas, vocês não vão conseguir ter sucesso. Então, assim, a epidemia acelerou isso. Se vocês não respeitar a diversidade, não aprender a democracia, que o professor pode ter um ponto de vista totalmente diferente de mim. Eu não tenho que ter raiva dele por isso, mas eu tenho que nós dois caminhar para uma direção, que é fazer a escola melhor, que é fazer Fortaleza melhor, o Ceará melhor e o Brasil melhor. Essa tem que ser a nossa direção, apesar de pontos de vista diferentes. Então, assim, falando um pouco de atendimento, é isso. Eu sou super preocupada com o saque, eu sou aberta para o cliente escreve nas minhas redes, os outros falam, tira, Luísa, não, eu peço desculpa. Hoje um falou, 5 horas da manhã alguém me devolveu. Eu falei, 5 horas sou eu, não é ninguém. Porque eu sou de 5 horas da manhã e já começo a devolver as mensagens. Então, assim, que chega de cliente e tudo mais. E inovação, minha gente, não tem jeito. Vocês têm 2 formas de inovar. Fazer diferente o que você está fazendo ou botar um caminhãozinho novo, como aconteceu, professor, em lojas eletrônicas. Ninguém falava em Facebook, ninguém falava em venda digital. Em 91, o Magazine colocou uma loja eletrônica em Cássia, que é Minas Gerais, que o mineiro gosta de zoiar e tocar, numa cidade pequena que até hoje tem 15 mil habitantes, que é Igarapava, e Batatais, porque todo mundo me pediu uma loja, a Pernambucana, que antigamente era muito forte, fechando naquelas cidades, e a gente resolveu, o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Ninguém nem sabia que a internet não tinha produto exposto, e ele funcionava com TV e vídeo. Então, no 10 minutos tinha geladeira, só que ela tinha vida, calor humano, um centro de promoção, a gente fazia parceria. E qual o risco que ocorria de pôr um carrinho novo, um Magazine Luiza? Da pessoa chegar lá e ver que não tinha produto e falar, nossa, que empresa ruim essa. Então, sabe o que nós fizemos em 91, professor? Um marketing educativo. A gente fez para o pessoal rural, a gente mandou uma fita cassete, minha gente, os jovens não sabem disso, mas antigamente eles adoravam aquele 3 em 1 e adorava fita cassete. Então, a gente mandou uma fita dizendo que a loja estava chegando, mas que não ia ter produto, mas que eles iam ver numa tela de TV, que eles iam adorar, mas ia ter receitas da comunidade, que nós íamos estar lá para atendê-los pessoalmente. E para o pessoal da cidade, a gente mandou um videocassete. O professor conhece, nem todos vocês conhecem, era um cassete que vendia videocassete igual água. E para os alunos de escola, que são os formadores de opiniões, os estudantes de escola pública e primária, a gente começou a contar historinha, levar livrinho de história, falando, olha, vai chegar uma loja. Então, quando abriu, poderia não dar certo, mas não teria uma expectativa negativa, porque todo mundo já sabia o que ia encontrar. Então, a gente chamou de marketing educativo. E foi muito difícil. Tudo que você faz muito novo, as pessoas falam, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E realmente é difícil engatar. É como você põe um carro novo que ainda não sabe andar em asfalto, um exemplo. E aí hoje é case em Harvard. E assim, então, responder para você isso, inovação e atendimento são as diferenças, e o profissional precisa ter conhecimento e fazer acontecer nessas 2 coisas que eu estou falando, sem ter ótimo relacionamento, mas dentro da casa, ter ótimo relacionamento na escola. E eu ouvi uma frase, professor, que para mim fecha. Quem te irrita, te domina. Então, ninguém fica me irritando muito para me dominar. Eu começo a largar de mão, a entender, quem te irrita, te domina. Olha que coisa linda isso. Sabedoria, Luísa. Olha só que legal. Então, assim, nessa história belíssima que você está compartilhando com a gente, né, Luísa? A gente já vê alguns, assim, vamos dizer, pilares, assim, né? Algumas bases de sustentação aí do Magazine Luiza que são muito fortes, né? Então, você falou da inovação, você falou da comunicação, né? Quando citou aí o marketing educativo através das fitas cassete. Então, comunicação, inovação... Atendimento, sim, sem dúvida alguma. E quando a gente fala de inovação, né, Luísa? Vocês têm lá o Luiza Labs também, mas, assim, a tua visão de inovação, você já está começando a desenvolver, já desenvolveu bem aí, vai muito além disso, né?
A inovação seria Vamos falar um pouquinho dessa... algo orgânico, né? Antigamente, professor, as gestões eram totalmente mecânicas. Uhum. Vocês não imaginam, vocês não viveram disso, mas o professor pegou o que era. As pessoas eram vistas como uma máquina. Aqui você não pode trazer nenhum problema pessoal, vocês têm que tirar o cap do profissional. Tinha um tal de organização e método que chamava OM, que eu rebentei em 91, minha gente, era procedimento em cima. Esse espelho você tem que pôr aqui com 1 centímetro, isso aqui, estou falando do espelho, mas era de tudo que vocês pensavam, para ninguém ler. As pessoas eram tratadas como máquinas, e os homens viveram muito esse ciclo mais do que nós. As mulheres conseguiam ser mais orgânicas. De repente, a administração passou a ser mais orgânica. As pessoas são vistas como pessoas de valor, as pessoas não podem passar uma por cima da outra, as pessoas têm que ser vistas. Então, a empresa começou a tem que fazer acontecer para depois esse planejamento na gaveta não funciona. E aí mudou muito a forma de... E agora a epidemia acelerou, porque as startups são assim, minha gente. Essas startups, eles começam a ter uma ideia, põe na prática, não tem medo de errar, errou, rediciona o erro rápido, acertou, multiplica os acertos, aprende com todo mundo e vai fazendo em tribo, eles juntam em grupo, um vai trocando, que a soma dos QIs é muito melhor do que o seu QI sozinho, e eles vão fazer isso. É assim que é os startups. E as empresas hoje, então, aprenderam com as startups a ter uma administração mais orgânica. E não se esqueça que o nosso maior inimigo no ano 2020 são o vírus, que é orgânico. Ninguém sabe por que ele veio, como que ele veio, quando que ele vai embora, o que ele vai, e ninguém pode negociar com ele. Não tem negócio. Assim, não tem, a gente fica descobrindo, porque é totalmente orgânico, ele vai indo, ele não tem uma regra. E a gente teve que aprender com essa regra, muita coisa, nesse ano tão difícil de tanto resultado. Luísa, deixa eu explorar um pouquinho isso que você está falando, assim, do vírus, esse período de 2020, né? Você fechou o microfone, professor. Verdade, desculpa. Então, assim... Quando a gente aperta nessa plataforma, ela fecha rápido. Antes de eu entrar no próximo tópico, Luísa, tem uma frase sua, eu escutei em alguma entrevista, que a gente estava falando agora da inovação, do fazer e agir rápido. Você falando, o Magazine Luiza é uma startup, né? Então, toda essa filosofia, né, de inovação e de respostas rápidas, de gestão rápida. E você trouxe vários exemplos com relação a isso, é realmente admirável. E você estava falando aí do vírus, né, Luísa, assim, e desse período de 2020 que a gente passou, esse ponto eu queria explorar um aspecto contigo. Nesse ano de 2020, o Magazine Luiza teve uma série de ações, né, linkadas ao seu propósito, aos seus valores, né? Então, foi uma das empresas que cresceu nesse período, cresceu bastante nesse período de pandemia, com firmeza de propósito e com uma série de iniciativas como o próprio parceiro Magalu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luiz, assim, o papel social das empresas, né? O compromisso com o desenvolvimento até mesmo do país, que você fala muito sobre isso, e essas iniciativas do Magazine Luiza. Poderia a gente citar aqui o parceiro Magalu e o que você fez com os colaboradores do Magazine Luiza, né? Como foi conduzida todo esse período internamente também. Bom, minha gente, eu acho que quando saiu a epidemia, pegou todo mundo de surpresa. Por mais que a gente sabia algumas coisas, são 1.200 lojas fechadas, Paris fechou, a Disney fechou, não adianta falar que no começo é muito assustador. O que eu fiquei muito feliz, professor, com o nosso time, hoje eu sou presidente do conselho, lógico que eu estou sempre sabendo tudo que passa, mas eu deixo muito descentralizada. Eu fiquei muito anestesiada os 2 dias, aí um sobrinho me falou, tia, cadê você? Você tem que ajudar a negociar essas medidas para a pequena empresa, porque eu sou apaixonada pela pequena e média empresa. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o Magazine Luiza, eu sou movida a propósito. A sensação que eu tenho é que eu tinha uma raquete de ping-pong com 2 bolinhas. Uma era o crescimento, o lucro da empresa, o outro
era o propósito. Minha gente, muitas vezes eu abri mão do lucro para continuar tendo propósito. E depois que eu abria, eu vou dizer para vocês, eu tenho N casos para contar financeiros. Na hora, a gente ficava, nossa, mas eu poderia ter ganho e tal, mas depois eu via que aquilo lá era que segurou a empresa até agora. Então, meus jovens, vocês vão ver uma carta no fim que eu escrevi para o meu filho quando ele teve o primeiro emprego, hoje ele é um dos executivos mais famosos do Brasil, eu nunca mandei ele trabalhar na empresa e nem ser presidente de nada. Vocês vão ver na carta que eu escrevi em 96, ele entrou na GV novinho, primeiro emprego dele. Então, o Magazine é movido por propósitos. Eu admiro muitas empresas que têm uma empresa e, de repente, montam um instituto social. Fizeram muito favor, e eu não sou contra de jeito nenhum, mas o Magazine eu sempre sonhei. Por que eu não tenho uma empresa que aqui as pessoas sejam felizes, aqui eu não mando ninguém embora de madrugada, mas era muito longe, mas eu nunca abri mão disso. Então, o Magazine Luiza está há 22 anos, professor, entre a melhor empresa para se trabalhar, crescendo 30%, 40%, comprando há 22 anos no Great Place to Work, e nós entramos em 98, a gente nunca saiu disso, entre as 5 melhores, e comprando empresa, e aumentando equipe, fazendo tudo isso, não é fácil você adaptar uma empresa. Aí no Nordeste nós compramos as lojas Maias, que tinha 150 lojas, hoje nós já temos quase 300 empresas, nós somos um dos maiores geradores de emprego aí do Nordeste. O ano passado a gente montou 100 e tantas lojas aí no Nordeste. Então, assim, e a gente sempre trabalhando com propósito. E o propósito, professor, nos seguiu a vida inteira. E agora, quando começou a epidemia, eu falei, puxa, eu preciso descobrir qual que é o meu papel de líder, de uma pessoa tão bem relacionada, de uma pessoa nesse momento. E aí eu peço muitas minhas forças, cada um tem a sua, eu não sou de religião, mas eu sou muito religiosa, para me orientar. E logo veio que eu tinha que fazer um papel de líder cidadã. Eu comecei junto com o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, trabalhar com os secretários da economia para que o Ministério vê o que poderia de medidas emergentes para criar, para que não quebrasse mais a pequena empresa. Eu comecei depois a divulgar essas medidas em tudo quanto era lugar, eu criei o DEPARA junto com a minha equipe, e pela primeira vez eu falei para o meu assessor, que marcou inclusive com vocês, mas Ricardo tem 25 anos comigo, eu falei, Ricardo, se ninguém me procurar, eu vou procurar para poder fazer. Eu já dei 280 lá, hoje eu vou sair no Bial à noite, então, assim, mas eu fiz as pequenas, eu não escolhi, eu não fiz quem tinha muitos seguidores, eu fiz aquilo que estava com propósito, e preguei muita união. Num momento tão sério, a gente tinha que ter união e atitude, união e atitude. Então, assim, dentro disso, eu sempre expliquei que o digital é uma cultura, minha gente, o digital não é uma plataforma, ele é uma cultura que dá acesso a muita coisa, que as pessoas, que simplifica, que não é sofisticação, é simplificação, sofisticação, ele simplifica de uma forma sofisticada. Hoje eu aprendi isso, que o jornal é sofisticação. Então, eu tenho emprego muito isso, e o Magazine entrou, sempre acreditou na inovação. E em 2001 a gente criou o site, em 2014 a gente entrou na Bolsa, nós valíamos 4 bilhões no último, já tinha várias crises, e depois a gente não separou, nós não criamos uma empresa para o digital, e para o .com, para o site, uma empresa, todo mundo queria que a gente criasse, a família tinha 74%, a família nunca ligou para preço de papel, e a família nunca ligou para preço de papel de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? A gente chegou a valer 400 milhões, e se a gente separasse o .com, a gente valia 3 bilhões, mas nós não fizemos isso, mantivemos firme, o mercado não acreditava, só um investidor acreditou, e a família que comprava ação, que acreditou, e hoje a empresa vale. Aí, de repente, começaram a ver que a Amazon, o Alibaba, que nasceram do digital, porque nós somos uma das poucas empresas do mundo que nasceu analógico, continuou tendo loja física, e digitalizou a loja física e foi criando laboratórios. E hoje a empresa tem mais de 120, eu nem sei, e esse é papel também, mas eu quero dizer o tanto que ela valorizou, e quem entrou ganhou muito dinheiro,
quem conseguiu acreditar, né? Porque não era fácil acreditar naquilo, a não ser a família que acreditava, e o investidor que ganhou 300 milhões, que é o Alaska. Eu conto, amanhã até eu vou dar uma live com eles, vou fazer uma live com eles. Então, assim, é muito importante você ter um propósito de vida. Nunca pagamos um título atrasado, nunca falamos, me vende porque eu sou boa para pagar. Isso é obrigação ser boa para pagar. Me vende porque eu preciso gerar emprego, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, não se esqueça que a proposta é a espinha propósito é a espinha dorsal sua, pessoal, e aí você pode até curvar um pouquinho, mas se você não deixa quebrar, você está ganhando. É difícil, porque você é muito testado. Poder e dinheiro é terrível. E ninguém tem nada. Você está de emprego, você está professor na faculdade, eu estou mulher, uma das líderes de maior reputação, eu recebi um prêmio agora, que era o Homem do Ano, não fui receber pessoalmente, porque veio epidemia, mas um prêmio do mercado financeiro da Câmara Americana com o Brasil, e eu sou uma das primeiras mulheres a quebrar. Essa outra era de Fortaleza, que foi a senhora do Edson Queiroz, que infelizmente faleceu, ela foi a primeira a receber esse prêmio, depois acho que só eu que estou recebendo. Então, assim, e mudaram até o título, né? Agora é a personalidade do ano, a gente abre portas para as mulheres aí. Então, assim, é isso, não perca. Que bom. Luiz, então, pegando um gancho aqui, eu acho que tem duas perguntas importantes aqui para te fazer, né? Primeiro, eu queria escutar, assim, você é uma das líderes mais respeitadas e admiradas. Como é que você definiria liderança, Luiz? O que é liderança para você? Eu tenho uma definição nesse aspecto, eu acho a minha definição. Sou meio convencida com algumas coisas, adoro aprender. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Para mim, não tem definição melhor. Mas, para isso, eu preciso me levar mais longe, professor. Porque o exemplo meu é que move. Então, eu conto uma história agora da epidemia. Quando começou a epidemia, que eu comecei a fazer lives, participações em eventos, eu falei, gente, eu não conhecia esse que eles estão transmitindo agora, eu não conhecia Zoom. Que burra que eu sou. Aí todo mundo fala, Luísa, mas é agora. Mas quando eu falo isso, não é que eu estou me desfazendo, eu estou me desafiando. Professor, o que eu conheço hoje de plataforma, eu estudei, eu estou dando aula de plataforma até para o povo lá do Magazine Luiza, que mexe com tecnologia. Os outros falam assim, a internet que está ruim. Eu falo, não é. É falta disso, falta daquilo outro, é postura, onde que põe luz, onde não põe, mas é muito... Quando eu vejo que eu não sabia uma coisa e que a necessidade fez eu saber como foi a epidemia, eu despenco a aprender para poder chegar junto. Então, assim, eu tenho essa capacidade de estar sempre aprendendo, eu não tenho medo de aprender de jeito nenhum e de falar que eu não sei. Eu acho que isso é uma coisa muito cuidadosa. Isso é justamente, acho que é a sabedoria da liderança, né, Luísa? Porque nessa empresa mecânica, professor, ele não podia falar que não sabia, ele não podia falar que estava com problema, ele não podia definir, eu tô com problema, não. Quando começou a epidemia, eu chamei os líderes regionais nossos. Eles falaram, Luiz, a gente tem que segurar a barra, a gente tem que... Eu falei, não, vocês têm que chamar a equipe para estar junto com vocês. É um momento difícil, eu também tenho fraqueza, eu também tenho fragilidade, e eu quero que vocês nos ajudem a vencer para continuar gerando emprego. Não precisa dar de forte. Então, o líder é aquele que leva as pessoas. Então, eu me levo. Não é fácil mexer com tecnologia com a minha idade, gente. Ela é para jovens. Em compensação, é mais fácil mexer com outras coisas. Mas eu me levo mais longe do que eu acho que eu posso ir. Porque eu nunca pensei que eu fosse aprender tanto de tecnologia, mas toda noite eu ficava com uma mulher do Brasil que entende, das 10h30, meia-noite, eu gostei disso, isso aqui eu não gostei, olha isso aqui, no começo caía, depois eu falava, não, eu vou com uma técnica para não cair, lógico que ainda tem algumas coisas, mas é assim mesmo. Esse é outro ponto importante que eu gostaria de explorar, Luísa, você acabou de mencionar a Mulher do Brasil, né? Então, você é fundadora e presidente também do Conselho, né, do Grupo Mulheres do Brasil. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa tão linda e tão importante, né? Inclusive, reforçando que amanhã a gente vai ter aqui a Nete de Castro, que também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. A diretora, ela é uma líder aí, a inglesa mais
executiva brasileira que eu conheço, minha amiga de 20 anos, vocês vão amar as experiências dela, ela faz acontecer. É o seguinte, professor, eu toda a vida fui muito apaixonado pelo Brasil. Magazine Luiza, 23 anos, canto o hino nacional toda segunda-feira, e aí fala, os jovens não gostam que canta, não tem importância, fica de boca fechada lá, mas os rituais a gente vai ter normal, canto o hino da empresa, dá os resultados, a comunicação. Então, o que acontece? Eu sempre procurei me sentir... Porque a escravidão, minha gente, ela durou 300 anos no Brasil. Foi um dos países que mais teve tempos de escravidão. A gente trouxe para ser escravo a maioria de negros que não queria sair do seu país. Vieram no porão, amarrado, apanhavam, eram vendidos em praça pública. E tivemos uma das piores abolições depois de 300 anos. Eles saíram sem comida, sem dinheiro, sem escola, sem emprego, sem casa e analfabetos. E agora a gente paga esse preço até hoje, porque nós não assumimos ainda que a responsabilidade é nossa. Então, eu sempre fiquei muito atenta a isso e sempre achava que é um absurdo. E aí nós tivemos 2 papéis emocionais, e que o pessoal do Nordeste, como teve muito coronéis, tem que estar mais atento ainda. Nós tivemos o papel do colonizado, que nos comprava, e do colonizador, quer dizer, o colonizado que era vendido e o colonizador que comprava. Então, o que aconteceu? A gente não desenvolveu esse papel do Brasil é meu. A gente sempre está buscando alguém para colonizar, ou é os Estados Unidos, ou é a China, não tem nada contra, eu sou a favor da abertura de mercado, mas o Brasil é nosso, nós é que temos que assumir. Então, eu sempre fui apaixonado, e aí quando Marcelo Silva, que assumiu o meu cargo, não foi o Frederico, surgiu, as coisas na minha vida parecem. Eu fui convidada para ir para Brasília com 40 mulheres, não, com 2, 3, 5 mulheres, eu nunca gosto de não ter representatividade. Na época, eram umas 6 que eu conhecia, a Nete, a presidente da Johnson, a Sônia Hess, a Tieco, minha amiga querida, mas eu falei, não, eu quero levar a representação. Levei as meninas de Paraisópolis, que era líder lá da favela aqui de Paraisópolis, e convidei mulheres, pedi para o Sebrae, convidar mulheres do Brasil inteiro para mim poder... Aí a gente começou a conversar, para ver, porque a gente encontrou antes, que nem se conhecia, e deu tanta liga, tanta cola, que aí naquele dia tinha uma exposição no Palácio que chamava Mulheres do Brasil, da Eliane, que infelizmente faleceu, que faz aquelas gordinhas que tem em Salvador, na praça, que é uma artista querida. E aí a gente pediu, aí todo mundo quis montar um grupo, nós colocamos Mulheres do Brasil, amanhã a Nete pode falar um pouquinho, hoje nós temos 63 mulheres em mais de 5 países, e a gente é clara, nós queremos ser o maior grupo político apartidário do Brasil, nós queremos ajudar a construir o Brasil, totalmente apartidário, nós temos 20 causas, agora nós estamos trabalhando o SUS há 4 anos eu já sabia no Comitê de Saúde, nós temos 20 comitês, aí em Fortaleza tem 4 ou 5, amanhã a Nete pode mostrar. Não, sabia há 4 anos que o SUS é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. Ele está na Constituição perfeita, é saúde para todos, de graça, 85% dos transplantes, as vacinas, tudo isso. O que eles não têm é gestão. Mulheres do Brasil agora está entrando para poder negociar, ajudar os políticos a fazer leis de gestão. Nós não podemos ter 10 ministros da Fazenda, da Saúde, em 9 anos. Nada disso funciona, minha gente. Então, nós temos que ter, está pronto, esse pilar, que é saúde, educação, habitação e emprego, que são os 4 pilares, esse está pronto, não precisa inventar nada. Tem que fazer, e aí nós precisamos de 100 mil mulheres, 80 dos homens nos ajudar, para que a gente tenha força política para pensar no Brasil. Nós podemos ter ponto de vista diferente, mas não podemos ser fanáticos, o que a esquerda faz não presta, o que a direita faz não presta, se eu sou direita, se eu sou esquerda, começa a ter mito. Todo mundo fala, Luiza, sai presidente, é o que eu mais escutei. Não, eu nunca me filiei a partido político, ninguém vai salvar o país se não for através da sociedade civil unida. E é esse o Grupo Mulheres do Brasil. Nós já temos 60, então, por favor, entre no grupo mulheresbrasil.org.br. Quem sou eu, Luiza? Não, lá tem mulheres de todas as classes, de todas as culturas, assim, de todas as profissões. Nós temos um comitê só de mulheres de bairros,
de periferia, elas são as que mais nos ajudam, a gente tem representatividade de tudo, não paga nada, é só entrar no grupo, se inscrever. Em Fortaleza tem um comitê maravilhoso, que amanhã a NET vai ter condição de falar com vocês. Nos ajude a fazer o Brasil, entre no Grupo Mulheres do Brasil. Que maravilha, Luiz. Eu ia me perguntar justamente isso, como é que a gente poderia se inscrever, né? Que bom que você já deu a dica aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Que maravilha, que iniciativa linda. E eu concordo totalmente, o caminho para mudar o Brasil é através de iniciativas como essa, Luísa. A gente está chegando ao final, Luísa, que pena passar tão rápido. Eu estou pedindo aqui para selecionar algumas perguntas aqui dos nossos alunos, mas eu gostaria de fazer uma última antes de passar para algumas perguntas dos alunos. A gente tem mais uns 10 minutinhos. A gente está aqui comemorando, né, celebrando e discutindo temas de gestão em comemoração à Semana do Administrador. E seus filhos são administradores, como você já trouxe aqui no início da nossa conversa. Quais comportamentos, assim, Luísa, quais comportamentos, você já abordou isso de certa forma na nossa conversa, mas quais comportamentos você considera mais importantes para os administradores hoje em dia? Que dica você daria para eles, para os nossos alunos? Está muito na ponta, conhecer o consumidor, não ficar dentro de um escritório só, ir atrás. Hoje vai ser exigido muito de vocês. Hoje eu tive uma reunião com o presidente do marketing do México, que é meu amigo, uma reunião não, uma live, me convidaram eu e ele. E ele está fazendo uma coisa maravilhosa. Toda quarta-feira ele vai digitalmente com 100 diretores que resolve visitar uma loja de ponta a ponta para ver, escutar o povo de conta. Então, não tenha medo de aprender a vender. Entra numa loja simples em fim de ano para vocês aprender, entra numa indústria simples, vai para o chão, minha gente, a teoria colocada na prática. E saiba lidar com os estresses, saiba lidar com as pessoas, saiba lidar com seus colegas, não tenha medo, porque antigamente ser bom aluno, eu não vou me oferecer. E saiba aparecer de uma forma simples, mas apareça. Não fica lá naquele cantinho, eu não vou falar quem eu sou eu, não. Não vou falar que eu sei, não. Então, deixa os outros fazer sua marca. Faça sua marca de dentro para fora com uma coisa legal. Bacana. Outra, Luiz, eu não posso deixar de falar, assim, como você faz o que você diz, né? Com uma coerência, com uma verdade. Eu tive a oportunidade de assistir essa live de hoje, 11 horas, eu assisti também. E você falou para os nossos alunos, assistam essa conversa que a gente está tendo com um caderninho, vão fazendo anotações, veja o que é importante. E a gente está aqui à noite e você já está citando o que foi falado lá. Né? Olha eu só não citei quando eu tinha 5 minutos antes de entrar no ar, igual o nosso campo batendo papo, quando ele falou isso, eu falei, pera um pouquinho, chamei o Frederico, eu estava na empresa, em outra sala, vem cá, ele veio de máscara, eu estava de máscara até então, falei, escuta aqui o que ele tem para te ensinar, e ele já pôs na prática, então assim, eu não só aprendi, como eu já multipliquei na hora. Aí o Frederico falou, já falei, porque ele fez uma coisa muito legal, então eu estou aprendendo com todo mundo a toda hora, e eu chamei ele antes de entrar no ar, Frederico, vem cá, e ele sabe que quando eu chamo é uma ideia boa, a Roberta falou, só tem 5 minutos, sua mãe vai ter que entrar no ar, ela quer te mostrar um negócio. Aí eu falei, ele conhecia o presidente do marketing do México, que foi do Brasil, o Guilherme, que eu adoro, olha aqui que o Guilherme está fazendo, aí o Guilherme já convidou ele para entrar um dia para visitar as lojas junto com ele. Então, assim, é assim, gente, desenvolve a capacidade de aprender. Você nunca sabe tudo, você está aprendendo, sabe? E você tem que escutar o que você não quer ouvir. Isso, importantíssimo. Se você só escutar o que você quer ouvir, a vida é uma espiral, você só cresce. Eu me treinei, professor, a escutar o que eu não quero ouvir. Eu me treinei, porque para fazer o que eu quero ouvir, muita gente fala, mas para escutar, então eu tenho uma linha direta com o cliente, eu tenho uma linha direta com o pessoal de base, que conta tudo para mim o que acontece, eu fico com confiança. Que maravilha. Luiz, olha, a gente tem uma pergunta aqui na tela, como podemos engajar mais mulheres no empreendedorismo e na liderança do varejo? O Alexandre que perguntou, a gente já tem mulheres, elas precisam ocupar cargos mais importantes do varejo, mas a gente tem muitas mulheres que hoje tem restaurantes, boutiques, e tem coisa. O que a gente precisa
envolvê-las mais em associações, agora tem associações comerciais, para elas terem mais força. Então, assim, associações comerciais só tem homens quase na liderança, mas é nós que temos que buscar, é nós que temos que falar, preciso estar aí, nós precisamos ser representados, a gente não pode esperar os outros ficar nos buscando coisa, não. O que eu mais ensinei para os meus filhos é não ficar esperando para a gente ser convidada, é ir lá e buscar, pegar seu espaço. Ótimo. Essa aqui, Luísa, a gente tem, vamos lá, estamos acabando, 5 minutinhos. Não tem problema não, pode perguntar. Como você pode descrever o processo de despertar paixão em atender bem? Uma coisa que você falou tanto aqui, né? Estimular os colaboradores a, de fato, vestirem a camisa da organização, comprarem a ideia da empresa. Olha, eu falo que você tem que ter equipe na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça é quando vocês convidam eles a ajudar a ser protagonista. E eu solto umas perguntas que eu fiz durante 10 anos, que era assim, as 3 coisas que a empresa ou a loja faz e não deveria fazer, as 3 coisas que ela não faz e deveria ter feito, e as 3 coisas que ela deveria continuar fazendo. Todo mundo, em setembro, outubro, começava a responder essas perguntas, desde a mais simples faxineira até o mais alto gerente da loja. E eles sabiam que a gente ia escutar. Então, isso é envolver eles na cabeça, eles poderem falar o que eles sentem, independente do nível. No coração, Irida, é propósito. Você tem que ser verdadeira. E verdadeira não quer dizer não errar, é pedir desculpa, é dizer, olha, saiu, no nosso crachá está escrito, faça aos outros o que eu gostaria que fizesse a você. E a gente fica atento. Lá ninguém espera, professor, mais de 5 minutos na portaria para ser atendida. Pode ser o presidente como o mais simples representante, porque é o que a gente gostaria que fizesse. Eles também são divulgadores da marca. E no bolso, eu costumo dizer que para fazer 100%, todo mundo é obrigado, mas a partir de 110, começa a dar prêmio, começa a premiar, começa a dar protagonismo para as pessoas. Então, é muito importante a gente destacar as pessoas que estão fazendo certo e você deixar as pessoas errarem. As pessoas foi assim que a gente aprendeu a fazer, mas vão destacar quem está, não vamos ter medo de dividir poder, de dividir, então dê alguma coisa, na empresa nós dizemos celebrando, a gente celebra tudo, no outro dia começa tudo de novo, né, gente, porque varejo é assim. Ótimo. Luiz, a gente está encerrando. Acho que tem mais uma pergunta aí, como foi o processo de abertura? Olha, vamos gente, fechar com ela. Vamos fechar com esse Sócrates. Sócrates, todo mundo me pergunta isso, eu digo, é uma coisa muito pessoal. Eu adorei abrir capital, é um dinheiro barato, e porque te dá governança. Você tem que, sim, uma empresa de família como a nossa, que tem 60%, acaba dando muita governança. E como eu se sinto dividindo a propriedade da empresa, é muito bom, porque você agrega, e nós estamos ainda maior. Eu sempre vou querer ser aqui tem o poder na mão, mas é muito bom você ter um sócio que chega lá, nós tivemos já fundos que vai te ajudar a melhorar, você tem que se abrir a isso, você cria governança. Agora, eu nunca falo para o pessoal abrir, isso é muito pessoal e cada um sabe. Eu queria terminar com a carta do meu filho. Por favor. Então, vamos ver, jovens, quando eu tenho alguém na empresa que está tendo primeira oportunidade de carreira, quando eu estou com jovens, eu leio essa carta, meu filho sempre foi brilhante, entrou cedo na GV, e em março de 1996, ele teve o primeiro emprego de estágio dele. Mãe é tudo igual, viu, gente? Vibra, mãe de primeiro filho, fica vendo, passou, não passou, não tem mãe diferente, não. E aí eu sou muito de escrever carta, e eu escrevi uma carta que está tão assim, que eu divido com vocês, que o que eu desejo com eles é o que eu desejo com vocês. Eu tenho certeza que a mãe de vocês também deseja. 18 de março de 96, em Franca. Meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e o ciclo dos filhos, principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e gostaria de deixar registrado a minha satisfação. E como mãe, não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e que tenha um absoluto. Procure não mitificar coisas nem pessoas. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada,
da sua ética, moral e crença na evolução dos homens. Saiba que tem uma missão, um propósito. Descubra e lute por ele. Tenha tempo para tudo, por isso se organize e crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, por isso só assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo, nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. Que as forças divinas continuem sempre com você, dando-lhe sabedoria, que eu peço todo dia, autoridade e justiça. Abraço, Luiz Helena. Eu desejo tudo isso para vocês, gente. Você viu que eu não mandei ele ser presidente, eu não mandei ele ganhar dinheiro, eu mandei ele ser gente, ele tratar, ele respeitar, ele fazer com amor, ele saber pedir, ele saber dar e receber. Isso que eu acho que é importante, depois tudo vem como consequência. Pode acreditar nisso. Luiz, eu queria dizer que você é uma mulher simplesmente inspiradora, um exemplo, e eu me sinto um grande privilegiado de ter compartilhado essa 1 hora contigo. Eu falo isso pelos nossos alunos, professores, por nossa comunidade acadêmica que também está compartilhando esse momento. Muito feliz e muito honrado, eu sou muito agradecido por isso, muita gratidão. A sua gentileza, desde o primeiro momento, a sua abertura, né, a sua preocupação em ajudar, em contribuir, né, desde o primeiro contato que nós fizemos, o seu interesse em estar aqui conosco, e toda a sua equipe também levo esse agradecimento a toda a sua equipe. O Ricardo foi maravilhoso, e a gente vê a verdade, o quão é verdadeiro essa sua vontade de contribuir com quem quer que seja, com organizações, com universidades, em prol de um propósito mesmo que você traz consigo e que você vê lá na frente, que é uma luta antiga, que é o desenvolvimento do nosso país. Nós temos muito a aprender com você. Os nossos alunos tiveram uma noite inesquecível, eu tive aqui uma noite inesquecível. Eu estou muito agradecido mesmo, Luísa. Muito obrigado. É um prazer, professor, te conhecer a maravilha dessa Unifametro. Eu vou aí pessoalmente, prometo, e a NET amanhã vai ser lá com vocês, que eu vou estar aí. Beijo para vocês, gente. Entre no Mulheres do Brasil, baixe o aplicativo, vai numa loja do Magazine Luiza, eu não tenho vergonha de ser vendedora, e vamos lá, firme, construir o Brasil que nós merecemos. Obrigada, professor, obrigada a toda a sua equipe, obrigada a todos que fizeram essa live, obrigada a minha equipe também, obrigada. Respirar fundo, turma, respirar fundo. Queria passar a bola agora para o segundo momento para a nossa querida coordenadora de administração.